Olá a todos. No episódio desta semana temos um grande tema, o tema do ICE e de ICE. Vamos falar da Polícia de Controlo de Imigração nos Estados Unidos e de todas as consequências das suas ações nos últimos dias e semanas. Sejam bem-vindos ao ABC do Mundo. ABC do Mundo, um programa sobre o globo e os seus redondos vocábulos, com Alberto Cunha, Bernardo Valente e Bruno Mourão. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do ABC do Mundo. E hoje estou com o Bernardo Valente e o Alberto Cunha num episódio à distância. Bem-vindos aos dois. E nós hoje vamos falar de apenas um tema, porque é um tema que tem estado nas bocas do mundo ao longo dos últimos dias, principalmente. E esse tema nós enquadramos com o I de ICE. E ICE, estamos a falar de Immigration and Customs Enforcement, uh, podemos chamar autoridade norte-americana, que serve para controle, teoricamente, de fronteiras e da questão da imigração nos Estados Unidos, mas infelizmente tem servido para muito mais. Diariamente temos recebido notícias preocupantes, já houve 2 mortes em Minneapolis, Alex Petty e também ajudem-me. Renee Good. Renee Good, exatamente, que foram mortos nas últimas 2 semanas por agentes do ICE. Tivemos também notícias, ainda nas últimas horas, da detenção de 2 jornalistas, um deles um ex-pivô muito conhecido da CNN, o Don Lemon, e começamos a ter sinais muito preocupantes. E eu vou começar por ti, Bernardo. De facto, têm sido dias de intensa batalha nas ruas, protestos de um lado por parte dos cidadãos, o ICE a reprimir violentamente grande parte desses protestos e a continuar ações independentemente dos protestos das pessoas. Os 2 lados da barricada, incluindo aqui o governador também, a falar sobre a atuação e a dizer que não querem o ICE na cidade de Minneapolis e no estado do Minnesota. Por onde é que começamos, Bernardo? Exato. Olá, Bruno. Olá, Alberto. Bem, isto para dizer que, começando aí por essa parte, de estar tudo tão extremado e uma bipolarização do sistema norte-americano, que nós até já tínhamos abordado nos episódios anteriores, que é esta ideia de também revela um pouco esta intromissão do ICE na política estadual, e já vou a essa questão mais de federalismo contra Estados, ou Estado federal contra Estados federados, mas primeiro revela um pouco um falhanço daquilo que é o sistema de poderes, ou o sistema partidário norte-americano. Cada vez se percebe que os republicanos vão mais para a direita, ou vão mais para aquilo que é o movimento MAGA, os Proud Boys, o QAnon, todos aqueles movimentos que pulularam um pouco à volta do primeiro mandato de Trump, mas que na verdade só nos apercebemos deles realmente, ou das consequências da ação deles agora neste segundo mandato. E depois à esquerda temos o Partido Democrata também sempre a encontrar o seu reduto em políticos mais à esquerda, portanto, sendo que Bernie Sanders é dos mais vocais, Alexandra Ocasio-Cortez também há cerca de uma década que tem um lugar de destaque, o próprio Mamdani, que apesar de não se poder candidatar à presidência no futuro, tem sido também uma voz importante do Partido Democrata nos últimos meses, por razões naturais da agenda política e eleitoral dos Estados Unidos. Pois bem, isto é preocupante porque falta esse partido do centrão, não é? Falta alguma moderação, e um partido do centrão resolveria este problema nos Estados Unidos, mas é mais preocupante ainda, e eu sei que o Alberto quer falar do Partido Democrata e portanto não me vou aventurar por aí, porque mais importante ainda é perceber esta dificuldade que o sistema federalista tem em controlar Donald Trump, em controlar a administração de Trump. Porquê? Porque tivemos um sistema de checks and balances, não é? Dos freios e contrapesos até aqui, sistema esse que foi sempre o grande orgulho da política norte-americana, e a verdade é que tudo isto está a ser posto em causa pela ação de Donald Trump,
Porque, primeiro, percebe-se que não tem o mesmo respeito pelo Congresso, pelos órgãos legislativos que tiveram outros presidentes, e isso na intervenção da Venezuela ficou bastante claro, porque durante muito tempo pairou ali alguma dúvida sobre se Donald Trump poderia ter feito aquilo de forma unilateral, portanto, sem consultar o poder legislativo, só a partir do poder executivo, como fez. Perceberam que sim, até porque dias antes dessa intervenção tinha passado duas propostas de lei no Congresso relativamente a essa ideia de dar mais poder ao presidente para intervenções no exterior, e isso também nos faz adivinhar, se calhar, alguma intervenção ou alguma possível ação, mesmo que seja só para assustar no Irão. E depois temos este conflito claro, e com isto me calo, temos este conflito claro entre aquilo que são os Estados Federados e o Estado Federal, portanto, aquilo que é a Federação e as forças de segurança estaduais. Portanto, o ICE é uma força federal, portanto, pertence à Federação, e para além de ser uma força federal, é uma força federal que existe para conter a imigração e só responde, portanto, a políticas de imigração. A verdade é que agora começa a matar cidadãos norte-americanos. Quando assim é, espalha-se o medo em ambos os lados da barricada, porque temos de um lado o medo dos mais republicanos, mais conservadores, relativamente à imigração ilegal e esta associação que Donald Trump faz muita vez dos democratas com a imigração ilegal e da imigração ilegal com a criminalidade ou com a subida da criminalidade. Isto é pernicioso já para a sociedade em si. E depois agora temos o medo do outro lado, que é aqueles que são considerados os woke e que participam neste tipo de manifestações. Agora têm medo também de ter algum tipo de ação ou de comunicação com os serviços do governo, exatamente porque têm medo de serem recebidos assim. E, portanto, quando se espalha o medo desta forma, quando se tem um agente do governo a bater à porta, assim, para um censo ou uma questão eleitoral, o que seja, e na verdade espalha-se o medo ao bater da porta porque nunca se sabe como é que se vai ser tratado, isto acaba por criar aqui uma dicotomia em que daqui a bocado ninguém sai à rua com medo de ambos os lados. Portanto, este é particularmente perigoso, e é perigoso porque se percebe que há aqui também uma divisão, não só entre a sociedade civil e forças de segurança, mas entre forças de segurança estaduais e forças de segurança federais. Porque o Minnesota é um estado tipicamente democrata, principalmente Minneapolis, uma cidade com grande força democrata. E a verdade é que o próprio Tim Walz, que foi candidato a vice-presidente na candidatura da Kamala, veio explicar que o que estava a acontecer punha em causa tudo aquilo que é o sistema norte-americano. Porquê? Porque a partir do momento que temos a ingerência do poder federal dentro dos Estados, o federalismo desaparece e começa-se a ter um poder mega centralizado, uma segurança mega centralizada, que faz com que, no fundo, o ICE possa exercer a sua jurisdição exatamente onde quer e como lhe bem apetece. E é isso que temos assistido nos últimos tempos. Agora, nas últimas notícias, dizem que mudámos do Greg Bovino, não é, para o Tom Homan, o czar da fronteira. Ora bem, quer dizer, o treinador muda, mas a equipa é a mesma. E portanto creio que por aí o cenário nos Estados Unidos, e apesar de termos tido se calhar um bocadinho uma diminuição, um declínio da tensão nos últimos 2-3 dias, creio que se faz adivinhar principalmente naqueles santuários norte-americanos, como é, por exemplo, a Califórnia também, algum efeito de contágio destes protestos, e esse efeito de contágio será recebido com violência, com mais repressão, e isto é uma bolha de neve de violência que irá gerar mais violência. Sim, e é verdade que se calhar nos últimos dias temos tido um bocadinho menos de violência na questão dos protestos, mas de facto surgem estas questões de perseguição aos jornalistas, que são outro tipo de preocupações também, num nível mais nacional, e mesmo com o afastamento de Bovino, parece que o tema ainda tem muito que fazer correr tinta. Alberto, tu querias também trazer-nos aqui para a discussão a questão dos democratas e um bocadinho o impacto que isto está a ter no sistema bipartidário norte-americano, e as reações que está a provocar do outro lado da barricada face ao presidente Donald Trump, até porque grande parte destas intervenções do ICE e a própria militarização e as ações do ICE vêm muito desta tentativa de lidar com uma narrativa criada durante a campanha, mas não só, durante os últimos anos, de que o Partido Democrata foi responsável por uma situação de alto risco. Já tivemos a intervenção, por exemplo, em Washington DC, não através do ICE, mas através do Exército. O que é que tu querias trazer aqui à discussão também? Sim, muito obrigado. Olá, Bruno. Olá, Bernardo.
Acho que o Partido Democrata tem revelado uma incapacidade histórica no século XXI a vários níveis. Vou começar a pegar a excelente análise do Bernardo, como seria de esperar. Queria pegar nesta parte do limite da questão do institucionalismo. Esta administração está a testar, por todos os meios possíveis, as instituições dos Estados Unidos. Portanto, está a forçar a barra, para usar uma expressão popular, na justiça, na divisão de poderes, como o Bernardo referiu, entre o Congresso e o Poder Executivo em Washington, e nesta questão de quem é que detém o monopólio da força. Aliás, e esta questão de quem detém o monopólio da força é muito importante numa sociedade que, ao contrário das europeias, tem a segunda emenda, a questão do porte de armas, isto é muito importante. Bem, esta incapacidade dos democratas em lidarem com o desafio às instituições não vem de agora. Eu penso que nós podemos remontar, se fizermos um bocadinho de história, a 2000. 2000, que foi aquela eleição, que foi uma eleição roubada do Al Gore e do George W. Bush, uma eleição que mudou o mundo, e a partir dessa altura há várias pessoas que são responsáveis. Há um tipo chamado Karl Rove, que era o grande cérebro por trás daquele movimento do Partido Republicano e que agora vem à CNN de vez em quando, tal como o George W. Bush foi reabilitado, porque o Trump levou ainda mais longe, mas foi o primeiro responsável por rejeitar uma lógica institucionalista que existia nos Estados Unidos. E, desde essa altura, há uma grande divisão do campo democrata. As bases querem responder ao desafio dos Tea Parties e ao desafio, digamos, institucional dos republicanos. Mas as elites do Partido Democrata agarram-se ao institucionalismo, sem grande sucesso. E eu penso que houve uma ilusão, a ilusão foi 8 anos depois dessa eleição, em que já existia a força da Fox News, já existia toda uma dinâmica diferente do Patriot Act. A ilusão do lado democrata foi que, a partir do momento em que o Obama ganha, vamos poder, as instituições voltam ao normal, mas nunca voltaram ao normal. E depois apareceu o Tea Party, e depois apareceu o Trump, e este movimento foi-se cada vez mais extremando. Já tinham existido no passado, por exemplo, o presidente Nixon, há outros desafios a esta questão das instituições, mas, por exemplo, é bastante instrutivo fazer o contraste com o Watergate, porque no Watergate foi o próprio presidente republicano, o próprio Partido Republicano, peço desculpa, que passado uns meses em que viam os abusos da administração Nixon, disseram, ok, isto tem que aguentar porque as instituições são mais importantes que o partido. Isso já acabou há muito tempo nos Estados Unidos. E, portanto, esta divisão, as bases dos democratas querem responder, as elites querem agarrar-se ao institucionalismo, e o que é que pode acontecer? Que é o que já está a acontecer, é que as bases vão para a rua. E vai haver cada vez mais protestos, houve o Black Lives Matter, e há aqui uma dinâmica, não sei se guerra civil é exagerar, mas de muito confronto civil. Esta é a primeira parte. A segunda parte, em que o Partido Democrata tem revelado uma incapacidade total, é na transição de gerações. Como é que o Chuck Schumer ainda é o líder do Senado dos Democratas, um dos líderes mais ineficientes, e já não é de agora, há 20 anos. Quer dizer, nós andamos a falar da Alexandra Ocasio-Cortez, como o Bernardo falou, e desta geração, mas vamos a ver, os líderes são os mesmos que eram há 10 anos. No caso da Nancy Pelosi, durante 20 anos. Não, as elites do Partido Democrata, e eu devo dizer que é interessante que o Partido Republicano, a bem ou a mal, tem sido muito melhor em passar, digamos, de gerações, porque a geração anterior é corrida. Ao contrário dos democratas, os republicanos têm sabido fazer a bem ou a mal este corte nas gerações. Por exemplo, o Mitch McConnell era o tipo mais poderoso no Partido Republicano, ou, por exemplo, noutra linha, o Paul Ryan, foram completamente afastados pelo movimento do Trump. Os democratas têm tido uma incapacidade de passar de uma geração para outra. A geração nova está lá, mas quem manda continua a ser a geração nova. Aliás, esta tensão viu-se nas primárias de 2016, em que o Bernie Sanders representava aquela energia dos ativistas, mas quem ganhou, com o apoio do aparelho, entre aspas, do Partido Democrata, foi Hillary Clinton. Portanto, mais uma vez um falhanço. E a terceira parte, que é um tema, continuando do último episódio, há uma grande dificuldade para os democratas, e agora olhando também para os midterms, em lidar com o que se passa com esta questão do ICE politicamente. Porquê? Porque se é verdade, e eu continuo a defender isso, que a linha certa para os democratas é afastarem-se um pouco dos movimentos mais woke ou das guerras culturais e ir para políticas económicas, esta questão do ICE e estas militarização da política, utilizar estas guerras culturais por parte dos republicanos, os republicanos estão a levar o confronto para a guerra cultural, que é onde podem ganhar votos, porque se for para a economia, os democratas vão voltar a ganhar as eleições. Só que os democratas não podem ignorar esta situação. Portanto, há aqui uma dificuldade muito grande, porque eles não podem ignorar a situação, digamos, no terreno do ICE,
mas tem que ter esta necessidade de passar para a economia. E a conclusão que nós temos, e com isto concluo, é que toda a gente diz que a taxa de rejeição que é real desta administração vai levar a uma vitória clara nos midterms pós-democratas. Eu não tenho a certeza disso. E, aliás, é também instrutivo ver que, apenas para informar, que nem todos os lugares do Senado vão ser contestados, portanto, só alguns deles. O calendário não é favorável aos democratas em 2026. Portanto, nem é crível que estes protestos e aquilo que se está a passar agora e estes abusos levem a uma vitória, digamos, fácil dos democratas. Portanto, são estes três problemas. É a dificuldade em lidar com, digamos, este testar os limites institucionais, a nova geração a não conseguir quebrar, digamos, o ceiling dentro do Partido Democrata e esta hesitação que se percebe, mas que é difícil de resolver entre, digamos, a economia e questões mais culturais. Um Zoran Mamdani, democrata nacional, poderia ser uma resposta que unisse estas duas fações, mas provavelmente não existe. Sim, Bernardo, eu ia lançar a seguir para ti, porque de facto nós, além destes problemas que o Alberto estava a dizer, nós temos ainda um contexto mediático que é muito favorável a esta ideia de guerra de narrativas e à ideia do pós-verdade, ou seja, de que a verdade às vezes é acessória. Nós temos visto a administração Trump a negar evidências claras, ou seja, há poucas situações mais reportadas, mais filmadas do que estes protestos das últimas semanas, e mesmo perante provas quase inquestionáveis de que os agentes do ICE estão a agir de forma desproporcional. O caso de Alex Petty é bastante marcante. Tem havido reações como nos últimos dias aparecerem vídeos, por exemplo, de Alex Petty uma semana e meia antes daquilo a entrar em confronto verbal e a dar um pontapé num carro de agentes do ICE, como se isso fosse uma justificação de proporcionalidade para uma semana e meia depois, com uma subjugação completa por múltiplos agentes e estando já completamente desarmado, ser assassinado a sangue frio na rua. Neste contexto, vendo também a dificuldade que o Partido Democrata tem tido de responder, será que há um contexto aqui que possa ser aproveitado politicamente ou não? Ou mesmo nestas eleições intermédias estamos condenados a ter o Partido Republicano a colher os frutos de uma estratégia de muitos anos e de um contexto onde a verdade é muito difícil de reconhecer. Sinto que estás a puxar por mim, Bruno, para vir com a teoria novamente do populista de esquerda e da importância de nos largarmos um pouco ou nos largarmos daquilo que é a verdade como ideia absoluta da democracia. E isso percebe-se porquê? Por exemplo, neste caso do Alex Petty, o que é que temos? Logo a seguir a acontecer, Trump publica no Truth Social a foto de uma arma num banco. Quer dizer, esta era a arma de Alex Petty. Ora bem, quando Trump faz isto, a mensagem que queria passar para o eleitorado que queria passar já passou. Não interessa depois de quem é a arma, se aquela foto é verdadeira ou falsa, aquilo já passou. E o que é que acontece? Tal e qual como o Alberto dizia, e um bocadinho até mais sintomático daquilo que o Alberto dizia, os líderes democratas apareceram a espaços. Apareceu Tim Walz porque tinha de aparecer porque foi no Minnesota, e aparece Gavin Newsom porque pronto, está lá sempre, porque também está na sua própria campanha contra Donald Trump, e por isso é que também foi a Davos, apesar de ter sido rejeitada a entrada do próprio Gavin Newsom na maior parte das salas e das conferências. Mas a verdade é que o que temos são dois líderes de santuários democratas, como dizia, que ocupam esse vazio de poder no Partido Democrata. Agora, o que Gavin Newsom, tal como disse no último episódio, faz, e por isso é que se distingue dentro do Partido Democrata, é que ele já não quer saber da verdade. Ele já percebeu que o mundo que estamos a viver agora já nem é pós-verdade, porque pós-verdade significava que tínhamos um referencial da verdade. Nós já não temos referencial da verdade. Temos várias narrativas, algures, e cada um agarra a que quiser. E Gavin Newsom, pronto, já percebeu que esse é o jogo, que não há muito por onde fugir a partir daí. Portanto, quando isto acontece, também as estruturas do poder, as estruturas políticas, aquilo que é o controlo, ou o contrato social entre sociedade civil e administração Trump, neste caso,
também se perde. Entramos na erosão completa daquilo que são os princípios democráticos, porque nós tendemos a associar sempre a democracia à verdade. Portanto, o que olhamos agora é uma reconfiguração total da democracia sem esse aspecto da verdade, o que limita bastante esses próprios princípios democráticos. E eu já tive esta discussão uma vez com o Alberto em off sobre qual era o caminho da democracia nos Estados Unidos, ou sequer se podíamos falar de democracia nos Estados Unidos daqui a uns anos. E esta questão da ingerência, muitas vezes, da Guarda Federal nos Estados é algo que já aconteceu antes. Aconteceu, por exemplo, com o Bush pai. A diferença aqui é que o ICE entra no Minnesota contra o governador do Minnesota, contra o mayor de Minneapolis. Quando entrou o Bush, na altura, na Califórnia, foi a pedido do governador da Califórnia. E esta é a grande diferença, em que os checks and balances foram cumpridos, portanto, foi tudo devidamente como devia acontecer, com o cumprimento daquilo que é a Constituição americana e o funcionamento normal das instituições, que é o que o presidente deve ser, como sabemos também aqui em Portugal, e não aconteceu agora neste caso. Portanto, isto é uma erosão clara, parece-me a mim, da democracia. Por outro lado, quando falamos desta transição de poder, pegando um bocadinho naquilo que o Alberto estava a dizer, do Partido Democrata, o Partido Republicano, parece-me a mim, isto é uma opinião, claro, que o Partido Republicano teve mais facilidade em fazê-lo porque teve estes grupos que não eram tipicamente do Partido Republicano, que pululavam ali à volta do sistema partidário, mas que não pertenciam a partido nenhum, como é o próprio movimento MAGA, que estava calado e o Trump deu-lhe força. O Tea Party também. E isso facilitou uma mudança de poder, uma transição, ou pelo menos o aparecimento de caras novas no Partido Republicano. O facto de não existir este tipo de grupos ligado a nenhum líder do Partido Democrata, porque temos, o que é que temos? Temos o Partido Republicano também teve muito mérito em fazer isto, que foi identificar toda a gente como woke. Portanto, tudo aquilo que é política identitária é woke, é um grande bolo. Não há grupos específicos. E, portanto, esses grupos específicos também teimam em não aparecer dentro do Partido Democrata e não conseguem fazer essa transição de poder, ou pelo menos o aparecimento de caras novas que eram fundamentais para o Partido Democrata, como tem conseguido fazer o Partido Republicano. E uma questão também, Bernardo, só para terminar também a intervenção. Nós falámos dela até na semana passada, mas a ideia do Tea Party também é muito validada durante a própria campanha de McCain, John McCain, quando traz Sarah Palin como a candidata a vice-presidente. Portanto, isto é pré-Trump, ou seja, existe também uma validação destes movimentos. Existe alguma resposta do Partido Democrata que possa ser proporcional, ou isso seria contraproducente? Ou seja, trazer esses movimentos orgânicos também para o Partido Democrata. Eles andam a tentar. Resposta, mas a resposta pode ser essa, seria se calhar uma resposta um bocadinho mais extremada, ou seja, de radicalização proporcional, ou a resposta mais natural será uma moderação também do Partido Democrata para tentar responder a um espectro político que está agora muito mais à direita. Então, muito rápido, só para passar ao Alberto, e não querendo entrar na questão do Alasca, porque temos o tema leve que será da próxima semana, imagino. Será no próximo episódio, sim. E, portanto, não querendo entrar na Sarah Palin e no Alasca, mas parece-me que, sim, que é reminiscente, claro, o John McCain abriu essa porta e o Partido Republicano percebeu que pós-Obama teria que ter este tipo de força, este tipo de grupos, este tipo de extremismo dentro do seu próprio partido, se queria falar aos estados, principalmente àqueles estados do Deep South. Não é? Parece-me que, como o Alberto estava a dizer, a questão das intercalares e a resposta que os democratas podem dar às intercalares. Bom, primeiro, é sempre enganador este tipo de sondagens, por exemplo, da falta de popularidade do Donald Trump. Porquê? Porque os republicanos têm uma tendência para responder muito menos a sondagens e de reagir muito menos aos resultados dessas sondagens. Portanto, não levaria como 100% certo esta ideia de que a popularidade de Donald Trump está a cair e, portanto, as intercalares vão ser uma calamidade para o Partido Republicano. Por outro lado, parece-me também que esta ideia de os democratas terem que responder e terem que responder de forma extremada, ou pelo menos de uma forma muito mais crispada do que responderam até agora, é uma falácia no sentido em que a outra opção é deixar morrer
esta ideia de Donald Trump e esta administração de Trump e depois esperar que, numas próximas eleições, consigam então subir ao poder se encontrarem um representante decente. Se extremarem a sua posição, vão entrar nas guerras identitárias e, portanto, aquele eleitorado que já é MAGA, aquele eleitorado que já é Donald Trump, aí continuará. Porque não vão trazer ninguém para o seu lado se forem pelo caminho que têm adotado, que é o caminho das guerras identitárias. Ainda dizer só uma última coisa, que este respeito pelas instituições, ou a falta de respeito pelas instituições de Donald Trump, também se revê em algo que pode ser particularmente perigoso para a economia americana, que é estas transições, esta mudança na Reserva Federal. Donald Trump claramente vai tentar impor aquilo que é, bem, aquilo que tem tentado impor também através das tarifas, que é o desregular completo da economia americana dentro de portas. Esse desregular completo, e a partir do momento que a Reserva Federal passar a ser controlada pela administração de Trump, vai acontecer o mesmo que aconteceu na história quando Erdogan fez o mesmo na Turquia. Que foi uma inflação gritante, até que ele, a certo ponto, teve que dizer, não, se calhar não consigo lidar com isto, tenho que chamar novamente os tecnocratas que realmente percebem da parte económica para gerir o Banco Central, ou senão, porque a partir do momento que tens uma economia totalmente desregulada e com inflação, não tens os mecanismos também para contrariar essa inflação. E, portanto, parece-me também por aí se mostra um bocadinho o desrespeito de Donald Trump por aquilo que é o normal funcionamento das instituições norte-americanas. Sim, verdade. Tu trouxeste um tema muito interessante, mas que eu acho que não vamos ter tempo para abordar Sim, hoje, sim. que é a questão das tarifas, porque de facto há as primeiras análises estão a chegar em relação aos impactos e são um bocadinho preocupantes para a estratégia trumpista, inclusive não só em impactos diretos para os Estados Unidos, mas em impactos indiretos dos acordos comerciais também da União Europeia e do comércio, independentemente de acordos comerciais, que está cada vez mais forte aparentemente entre a China e a União Europeia, por exemplo, e há uma indicação clara de que são os americanos que estão a pagar grande parte das tarifas, como seria de esperar, mas que pronto, agora temos a certeza quase absoluta nas primeiras indicações. Alberto, eu ia pegar, no entanto, para te perguntar a seguir, nesta questão das instituições que tu também introduziste. Nós aparentemente estamos a ver que o sistema em que nós vivemos, e nos Estados Unidos especificamente, mas na Europa também estamos a ver isso em alguns casos, se calhar temos um sistema excessivamente fiduciário, ou seja, que é excessivamente baseado na confiança quase cega que temos nas instituições e temos muito poucas salvaguardas reais em relação ao abuso quando as pessoas estão mesmo dedicadas a fazê-lo. Eu confesso que sou um fã de uma série que já acabou há alguns anos, mas que teve o seu auge ali em meados dos anos 2000, que era o Dr. House, e a personagem faz-me lembrar muitas vezes a ação de Trump. Ou seja, uma personagem que era um especialista em testar os limites diariamente das relações pessoais, das relações profissionais, do seu emprego, etc. Termos um Dr. House, mas muito menos responsável na Casa Branca, obviamente que é uma desvantagem enorme. Como é que os Estados Unidos podem lidar com isto? Ou seja, como é que as instituições norte-americanas neste momento podem lidar com uma pessoa que desrespeita tribunais, desrespeita poder federal, desrespeita os limites do poder presidencial, desrespeita o Senado, desrespeita o Congresso? Qual é a resposta? É muito difícil responder essa pergunta. Nós apenas podemos fazer cenários. Eu penso que existem poucas comparações do Trump, mas eu acho que existe uma que é relevante, que é a Itália e o Berlusconi. O que antecedeu a história e a ascensão do Berlusconi foi um sistema político altamente corrupto. No caso da Itália, com o papel das máfias, que é algo que é muito italiano e que não temos tempo aqui para explorar. E, portanto, era uma sociedade que estava muito cansada de um sistema altamente corrupto em que toda a gente via conluio entre a justiça e os políticos, e a resposta eleitoral foi eleger alguém que disse, não, eu sou ainda mais corrupto do que o sistema, claro, eles todos aproveitam, eu aproveito. E aconteceu um bocado isso nos Estados Unidos, ou seja, existiram durante anos e anos uma grande preocupação com a corrupção do sistema, o facto, por exemplo, que é altamente reportado e que é verídico, que muitos membros do Congresso, por exemplo, não sei se sabem, a Nancy Pelosi é melhor investidora do que o Warren Buffett em termos de performance. Portanto, aquela questão de que ela sabe quais são as leis que vão ser aprovadas. E esta corrupção endémica, o excesso de dinheiro no sistema, a resposta que o sistema deu, que deveria ser
lidar com essa corrupção, não foi. Subiu alguém ao poder que disse, então não, eu agora sou um mega corrupto, eles aproveitam, e portanto eu agora vou aproveitar ainda mais. E portanto, se foi essa a decisão do eleitorado, é muito difícil ver como é que vai acontecer. E Eu ia só também, acrescentar que não é só Nancy Pelosi. O senador médio é muito melhor investidor, mas por larga margem, do que Warren exatamente, Buffett. E existem imagens, inclusivamente, dos senadores em sessão, com computadores abertos, a ver as ações das empresas afetadas pela legislação que pois, estão a passar. Ou seja, é uma preocupação, obviamente que eu enquadro isto no Trump, mas vai para além dele. Ou seja, existe uma vai muito além exploração. dele. E eu penso que eu sou muito pessimista em relação ao futuro do sistema norte-americano, porque acho que há aqui 3 pontos estruturais e depois acho que pronto, é o final da discussão. O primeiro ponto, e continuando esta discussão sobre o que é que os democratas podem fazer, e acho que o Bernardo lançou uma questão muito importante. Portanto, se, por exemplo, esta mudança do sistema, que tu estás aqui a perguntar como é que pode ser feita, se pode ser os democratas serem mais populistas. Mas é que populistas pode ser 2 coisas. Pode ser populistas em termos identitários, e isso já se percebeu com o sistema, ou pode ser, entre aspas, populistas em termos económicos. Só que todos os incentivos do sistema estão contra a eleição após 70 anos de políticas ou neoliberais ou capitalistas, depende como nós quisermos, 70 anos e 40 anos de overdose até dessas políticas desde os anos 70 até à crise de 2008, é muito difícil, não há incentivos no sistema para a eleição ou para um novo Partido Democrata que vem contestar esse sistema económico que deu tanto dinheiro a tanta gente. É muito complicado. Esse é o primeiro ponto. Depois, o segundo ponto é um contexto externo e os telespectadores do nosso canal estavam à espera do momento em que eu ia trazer nerdices de relações internacionais, descansem que é agora. Um dos meus livros favoritos de relações internacionais é um livro do Paul Kennedy chamado A Ascensão e Queda dos Grandes Poderes. Muitas vezes aquilo que acontece hoje em dia em termos de conflitos civis nos Estados Unidos é empolado porque a sociedade americana sempre teve enormes conflitos. Aliás, até teve mais do que teve agora. Teve a guerra civil, teve a questão da escravidão, teve a questão dos direitos civis. Só que há uma grande diferença. É que a história dos Estados Unidos, ao contrário dos grandes poderes, ou da maior parte deles, foi sempre a ascender. Primeiro, o território a aumentar nos Estados Unidos, depois chegaram ao Oceano Pacífico, depois adquiriram o Alasca, depois doutrina de Monroe e conquistaram Cuba e Porto Rico, e depois fizeram, digamos, um império foi sempre a crescer, a crescer, a crescer. Só que a história não acaba aí. Não há fim da história, como disse o Fukuyama. Estamos numa fase de declínio do poder americano. E o declínio do poder americano apenas isso exacerba, digamos, os conflitos, porque as instituições ou seja, sempre houve problemas institucionais nos Estados Unidos, mas enquanto os Estados Unidos venciam internacionalmente, está tudo bem. Agora, o problema é quando os Estados Unidos deixam de vencer institucionalmente. Deixam de vencer internacionalmente, o prestígio das instituições. Eu concordo que é preciso ter alguma, digamos, cuidado com as sondagens, mas é interessante ver as sondagens da aprovação que os americanos têm. Estamos a falar de um povo que é muito mais orgulhoso na sua Constituição do que a maior parte dos europeus. A taxa de aprovação dos órgãos de soberania nos Estados Unidos está a rondar os 9%. O Congresso tinha uma taxa de aprovação de 7% no ano passado. 7%. É uma taxa absolutamente chocante para os Estados Unidos. E, portanto, temos este problema, digamos, da dificuldade de contrariar o sistema económico, temos este problema do declínio e acho que o terceiro ponto é que eu não sei se vocês concordam, e com isto vou concluir, eu acho que o dano do trumpismo em termos daquilo que foi feito com as instituições, que é apenas um corolário do que vem antes, como nós dissemos aqui, eu acho que vai ser permanente. Eu não acho que é uma coisa que, agora, por exemplo, não sei, o Gavin Newsom é eleito e nós voltamos... Não, o Partido Republicano não vai voltar a ser o que era e o Partido Democrata não vai voltar a ser o que era depois destes anos do Donald Trump. Pelo menos mais uma geração em que há declínio internacional com isto tudo. Portanto, eu sou muito pessimista, acho que o sistema norte-americano vai continuar como está e o máximo que nós podemos esperar é que haja, digamos, um presidente provavelmente democrata neste momento, que seja um gestor racional do declínio norte-americano. O Gavin Newsom provavelmente é o máximo que pode ser esperado. Agora, o sistema regenerar-se eu acho que não vai acontecer porque acho que foi longe demais. Acho sinceramente que é nesse ponto que estamos. Só uma última pergunta rápida também para fecharmos o episódio. Vamos ter
bom, pelo menos mais 2 anos disto, não é? De trumpismo na presidência. Sim, 3 anos, tecnicamente, mas as eleições depois serão em 2028. Primeiro a ti, Bernardo, e depois ao Alberto. Queria que vocês dissessem, neste momento, em janeiro de 2026, se vocês acham ou não que Trump vai arranjar um subterfúgio para se recandidatar e para tentar ser reeleito ou não. Pergunta difícil. Se não tivesse acontecido aquele episódio do Capitólio, eu diria já de forma muito perentória que não. Até porque quando lá chegar vai ter 83 anos, ou 82, a fazer 83. No entanto, vai depender muito daquilo que é a sua relação com a sua administração. Portanto, se ele conseguir sentir que J.D. Vance, de uma forma mais radical, é o seu sucessor, ou se então optar por uma vertente dentro do conservadorismo mais conservadora, passa a redundância, e mais ponderada, que é Marco Rubio, por aí, se calhar Donald Trump optará por não se candidatar ou por não tentar encontrar uma justificação para se poder candidatar a um terceiro mandato. No entanto, se isto da administração Trump, e agora sabemos que com os conflitos internacionais, Witkoff, Jared Kushner, o próprio Marco Rubio, vão andar em périplo pelo mundo durante os próximos 3 anos. É importante termos a noção disso. Então, se este Conselho da Paz, alternativa à ONU, realmente for para a frente, em que ele é o CEO, em que cada pessoa quer entrar ou cada nação quer entrar, tem que pagar 1 bilhão à cabeça, bom, vai sobrar muito pouco espaço da política nacional, principalmente para Marco Rubio. Vai depender muito da sua relação com J.D. Vance. Se perceber que, tal como Putin fez na Rússia, que J.D. Vance pode avançar, mas que o Trump, como uma marioneta por trás, poderá continuar a puxar os cordelinhos, aí acredito que se calhar não teremos uma nova versão do Capitólio ou um Trump 3.0 neste caso. Se assim não for, se surgir alguma tensão, como surgiu com o Elon Musk, com o Doge, que era o grande projeto da administração Trump para a administração pública, se esse tipo de tensão surgir e se chegarmos a eleições ou perto das eleições e tivermos uma relação J.D. Vance, Donald Trump, como tivemos Donald Trump e Elon Musk nos últimos meses, aí há uma possibilidade de Donald Trump tentar contornar o sistema e arranjar todas as desculpas possíveis e imaginárias para ir a um terceiro mandato. Alberto. Eu tenho zero fé no autocontrole do Donald Trump, porque acho que ele é uma das pessoas mais narcisísticas da história e, portanto, se dependesse dele, ele iria. Eu acho que não vai acontecer, ou é o cenário mais provável, por uma combinação de a saúde dele, que penso que neste momento está a começar a entrar sundowning, como dizem os ingleses, uma combinação disso, de derrotas internacionais que vão surgir e, provavelmente o mais importante, os bilionários que apoiam Trump a começarem a perder dinheiro com as tarifas e com os acordos comerciais que são assinados por Rússia e que não são assinados pelos Estados Unidos. E, aliás, é por isto que na próxima vez, porque vai haver um próximo ciclo de ameaças género Groenlândia, a Europa tem que atacar com ONDOI, que é as empresas tecnológicas que suportam o Donald Trump. Acho que uma combinação desses três vai limitar, mas por ele iria. Obrigado aos dois. Bernardo, tu trouxeste também aqui um tema novo que nós com certeza vamos discutir, que é a questão do Conselho de Segurança, o novo Conselho de Segurança. E em relação àquilo que tu falavas, Alberto, da sanidade de Donald Trump, apareceram esta semana também algumas indicações dos bastidores europeus que o líder da Eslováquia, o primeiro-ministro da Eslováquia, tinha ido a Mar-a-Lago e tinha ficado chocado com o estado mental de Donald Trump e com a insanidade ou pronto, falta de capacidade mental de Donald Trump. Portanto, vamos estar atentos às cenas dos próximos episódios. Nós voltamos na próxima semana com uma convidada especial. Voltamos com o nosso tema mais leve. Voltamos no nosso estúdio e com o nosso Globo, o nosso fiel Globo do ABC do Mundo. Bernardo Valente, Alberto Cunha, muito obrigado pela vossa presença mais uma vez. Este foi o ABC do Mundo. Sigam-nos nas redes sociais, vejam-nos no YouTube, ouçam-nos nas plataformas de podcast. Sigam, subscrevam, também estamos no Instagram. Bem-vindos não, obrigado a todos por aqui terem estado e até ao próximo episódio.